Mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Jesus, registrado em Lucas 22, 32. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia num mundo em que imperavam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltasse recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou assim o Cristo a necessidade essencial da criatura humana no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que, de todas as realizações sublimes do homem virtual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amar uns aos outros com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. E assim eu convido a todos a fechar os olhos para melhor reflexão do porquê que tomou a decisão de estar aqui nessa manhã chuvosa, mas não menos bela do que os dias radiosos. Porque a nossa presença é presença de luz, a iluminar não só esse ambiente, mas com todo o seu derredor. E assim, Jesus querido, mas Deus Pai amado em primeiro lugar, te agradecemos pela oportunidade da vida, de experienciar as nossas dificuldades aqui para nos melhorarmos. Obrigado, Jesus, por nos ajudar, nos auxiliar a chegar aqui por mais uma vez, para bebermos do teu conhecimento, do teu evangelho, do teu legado. Envolve-nos a todos, Senhor, em maturidade, para compreendermos significativamente esses ensinos que nos chegam todas as manhãs de domingo, para que nós possamos nos fortalecer na nossa fé e no cumprimento do nosso dever junto ao planeta, como teu colaborador e co-criador. E assim, Senhor Jesus, contando também com a boa vontade dos benfeitores dessa casa, especialmente para Biane de Cristo, que nós possamos ter, como sempre temos, uma manhã luminosa, proveniente principalmente das palavras da nossa irmã, que vai trazer o estudo que ela foi convidada, que ela seja assistida pelos seus mentores, pelos guias dessa casa, para que o trabalho transcorra na tua doce e bendita paz. Que assim seja. E agora, nossa irmã Terezinha, que vai falar... Observai os pássaros do céu, mas não é para ficar olhar para cima. Bom dia, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva, para que a gente possa conversar, refletir em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus. Trago um abraço da congregação a todos vocês, a todos os trabalhadores dessa casa irmã. E a gente hoje vai estudar sobre o capítulo 25. Buscai e achareis. Antes da gente chegar lá no item 6, que é observai os pássaros do céu, eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre o capítulo para a gente contextualizar a lição, né? E esse capítulo, ele fala de um ensinamento de Jesus que fala assim: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata a porta, abrir-se-á. Esse aí é um dos momentos assim mais tocantes para a gente, né?
Porque, na realidade, quando nós estamos aqui, todos nós temos alguma coisa para pedir, não é isso? A gente pede coisas materiais também, mas, principalmente, a gente pede alívio, a gente pede conforto, a gente pede esclarecimento, a gente pede sucesso nos embates, nas situações da nossa vida diária. É claro e evidente que, conforme o Daniel falou, né, nós estamos aqui numa manhã chuvosa, poderíamos estar deitadinhos na cama vendo uma série, né, mas com toda certeza, e eu tenho certeza que nenhum de nós vem aqui buscar coisas materiais, não é isso? Porque uma casa espírita, sendo uma escola, um hospital de almas, ele traz principalmente esse conforto. E é esse conforto que somente a religiosidade pode trazer para nós. A religiosidade, quando a gente se liga a essa força maior, que é Deus, que é Jesus, e Ele, em todos os momentos do seu Evangelho, Ele nos oferece isso. Essa tranquilidade, essa satisfação, esse entendimento das situações pelas quais nós passamos. Situações que, muitas das vezes, a gente pode falar assim, são situações internas nossas, né, que vêm aí com várias situações onde a gente não tem alívio, não tem conforto, não tem esclarecimento, não tem sucesso, mas que são situações que trazem essa, mas que muitas das vezes são derivadas dessa nossa necessidade material. E ele diz que, para achar, a gente precisa buscar. E é isso que a gente faz hoje, né? Quando a gente abre a página do Evangelho, é um momento que parece simples, mas é um momento muito difícil. De repente, é simples para a gente, que já tem um pouco de entendimento. Mas, muitas das vezes, não sei se vocês já passaram situações de grandes problemas, às vezes a gente não tem condições nem mesmo de fechar os olhos e fazer uma prece. Não é isso? Já teve épocas da minha vida em que eu fechava os olhos e falava assim, Senhor, me dá força para orar. Para orar nessa situação, nessa oração que a gente tenta aprender todos os dias, né? Que é você agradecer. A gente não encontra, muitas das vezes, nem condições para isso. Então, parece buscar e achar, são situações que, muitas das vezes, exigem muito esforço da gente. Mas Jesus não falou que seria fácil, né? Ele falou que seria complexo, mas que a gente conseguiria. Nós temos forças para buscar e nós conseguiríamos achar aquilo que Ele ofereceu para a gente, que é o conforto, que é o alívio, que é o consolo para as situações por onde a gente passa. Porque, na realidade, todos nós estamos encarnados aqui, todos nós estamos juntos nesse momento, nesse planeta, e a gente pode falar de toda a humanidade, não é porque nós somos bonzinhos, é porque nós temos necessidade desse planeta, que, ora, se apresenta com tantas dificuldades, com tantas necessidades materiais, que a gente vai falar lá na frente, dessas necessidades. E aí, quando a gente pensa nesse buscar e achareis, a gente já vê o quanto nós somos necessários, essa nossa busca, essa nossa vontade é necessária para que a gente possa realizar os nossos desejos. Aqueles desejos que eu falei aqui em cima, de alívio, de conforto, de esclarecimento, de sucesso, até nas nossas buscas materiais. Porque, e aí a gente vai ver depois também, quando a gente chegar aqui no Observar os Pássaros do Céu, que, na realidade, toda a nossa vivência, tudo que Ele nos pede, é que nós sejamos úteis, tanto para nós, quanto para a sociedade onde a gente está. Mesmo, né, quando eu cheguei aqui, tinha umazinha ali fazendo a limpeza, tirando a poeira, tinha outra varrendo, outra ajeitando
Daniel estava aqui ajeitando as pilhas. Em todos os momentos, nós temos condições de sermos úteis. Né? A gente fala aqui num pequeno recinto, mas quando a gente pensa no mundo em si, nós vamos ver que nós temos utilidades. Mesmo que a gente esteja passando por situações diversas. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, eu gosto sempre, eu sempre baseio toda a minha reflexão em torno do Evangelho nessa pergunta. Né? 132 do Livro dos Espíritos, que pergunta assim, a pergunta que Kardec faz é o seguinte: qual é o objetivo da encarnação? Para que nós estamos aqui? Porque temos vivências diferentes. Assumimos papéis diferentes na sociedade onde a gente está ali inserido, assumimos papéis diferentes na nossa família, temos diferentes concepções de vida em relação a tudo. Qual é o objetivo da minha encarnação? O objetivo da minha encarnação é diferente do dele? Né? O objetivo da minha vivência pode ser diferente do dele, mas o objetivo da encarnação de todos nós, aí a espiritualidade vai colocar que é um só. A resposta lá é longa, e aí eu peguei o pedacinho que serve para a gente. Pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Maravilhoso isso, vou até ler de novo. Pôr o espírito, todos nós, em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. Ou seja, aí eu vou voltar lá para a evangelização, né? Quando a gente fala para as crianças, todos nós somos ajudantes de Deus. Todos nós temos uma parte para ajudar a Deus nessa obra maior na qual nós estamos vivendo agora, ou seja, no mundo. E se Ele nos criou, né? E aí a gente, como filho rebelde, quem de nós já não falou lá na nossa infância para a nossa mãe, eu não pedi para nascer, eu queria isso assim, assim, eu não pedi para nascer, tu tem que fazer para mim. Né? E a gente, muitas das vezes, essa rebeldia, muitas das vezes a gente passa para esse pai maior. Eu não pedi para nascer, eu não pedi nem para ser criada, conforme espírito. Eu estou passando por tantas dores, tantas situações adversas, que eu não vejo motivo para eu estar aqui. E sendo Ele o amor supremo, a inteligência suprema, aquele que é só amor dentro daquela concepção maior de amor que nós temos, que não é esse amor de homem para mulher, de mãe para filha, é muito maior do que isso. Se Ele nos criou para ajudá-lo nessa obra da criação, Ele vai ter que nos dar o suporte para isso. Isso é óbvio. É uma reflexão óbvia que nós fazemos. Né? Mas aí a gente se pergunta assim, eu estou olhando aqui, que é os meus apontamentos. Né? E aí, mas a gente se pergunta assim, mas, olha só, como que eu vou ajudar na obra da criação com a situação que eu tenho? Aí a gente se pergunta, já teve um momento na nossa vida em que a gente via que a gente não tinha condições para nada, às vezes nem para pegar um ônibus. Eu não tenho dinheiro nem para pegar um ônibus. Eu não tenho condições materiais para fazer nada. Eu não tenho dinheiro para pagar a luz, eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, eu estou desempregado. Isso eu estou falando só de coisas materiais. Quando a gente vai pensar mais a miúde, muitas das vezes eu não tenho nem saúde para poder pensar em ajudar o outro. Esse é o nosso pensamento. O nosso pensamento enquanto espíritos imperfeitos. E aí eu volto a colocar que se Ele nos criou e Ele nos deu esse objetivo de sermos ajudantes na obra da criação, de suportar a parte que nos cabe nessa obra, nós temos suporte. Todos nós temos esse suporte. Seja qual for a situação material pela qual nós estamos passando. E é essa mensagem que a gente precisa. Muitas das vezes, nós que já estamos aqui, nós já ouvimos várias
várias pessoas falarem, olha, a gente vê vários exemplos, Fabiano de Cristo é um deles. Não é mesmo? Olha a condição em que ele vivia e olha o quanto que ele pôde fazer. Nós temos Jerônimo Mendonça, que é um exemplo para todos nós, que ele vivia deitado, viveu durante muito tempo deitado numa cama, não conseguia nem levantar, não levantava. E ele viajou, ele fazia palestras, ele falava de muitas vezes. Quer dizer, a condição física para esses espíritos esclarecidos, né, fortes, não foi empecilho para que eles não fizessem nada. E a lição de hoje vai nos trazer justamente essa reflexão, de que nós, em qualquer situação em que nós estejamos, nós precisamos olhar para o lado e pensar o que nós temos de bom para oferecer para o mundo, antes de oferecer para nós mesmos. Ou oferecendo para nós mesmos também, nessa troca. Aí, vamos lá. Aí, hoje, eu vou começar com a leitura do capítulo que nós vamos estudar, Observai os Pássaros do Céu, mas eu vou começar com um pedacinho que está lá no final, que fala assim, a providência, pensemos na providência como sendo Deus, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Ele está falando das dificuldades materiais, né? Que muitas das vezes, se a gente está desesperado, se a gente está ansioso, se a gente não confia em nós mesmos, se a gente não tem um norte, o que vai acontecer? A gente se desespera. E quando a gente está desesperado e ansioso, aí que a gente não vê mais nada mesmo. E aí nós vamos entrar nessa lição que, antes de tudo, a gente fala assim, nossa, mas isso é muito poético, né? É poético, observai os pássaros do céu. E aí a gente imagina Jesus, naquele momento lá do Sermão do Monte, sentado, olhando para aquela turba, que a gente pode colocar assim, para aquele monte de pessoas desesperadas, com fome, sem, ali, muitas das vezes, sem norte nenhum, sem condições nenhuma, e ele fala assim para as pessoas, observem os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Aí vamos imaginar, dentro das nossas dificuldades, né, materiais que a gente passa hoje, muitas das vezes, se a gente pensa, a gente imagina Jesus à nossa frente, no momento de desespero nosso, e falando, olha, Terezinha, observa os pássaros do céu. Eles estão aí, ó. Praticamente não fazem nada. E, mesmo assim, eles continuam alimentados e sustentados por Deus. Imagina você, que é um espírito inteligente, criado por Deus para poder fazer a sua parte nessa obra, criado por Deus e colocado dentro de uma família que necessita de você, você acha que Ele vai te abandonar? Por que o medo? Por que o desespero? Em todos os momentos que a gente possa pensar, não é que uma vida vai valer mais do que a outra. Mas você é muito mais importante. Você tem uma personalidade, você tem uma identidade.
Você tem um trabalho todo anterior, que foi construído por você com o auxílio de Deus. Então, você acha que, nesse momento do desespero, Ele vai te abandonar? Mesmo que seja só o desespero material. Gostaram que eu coloquei só o desespero material? Porque, muitas das vezes, a gente acha que esse desespero material é a causa de todos os outros. E, muitas das vezes, é. E aí tem um verbo aqui, no título da lição, que eu achei assim, como eu aprendi com ele, tá, gente, no ESD, o Daniel, né? Observa essa palavra, presta atenção nessa palavra, né? E a gente costuma fazer isso, né? Então, tem um verbo aqui que é essencial para a gente poder descortinar, muitas das vezes, um monte de situações da nossa vida. Observai. Observar é a mesma coisa que ver? Não. Eu vi que tem aqui uma jarrinha d'água ali, naquele momento. Só vi, pronto. Eu sei, está aqui na minha cabeça, tem uma jarrinha d'água. Observar o que é? Nossa, essa jarrinha d'água, ela é pequena, ela tem uns negocinhos, ela é branca aqui em cima, né? Aí eu observei, eu estou conhecendo, eu sei. E aí eu posso tirar um monte de deduções para o futuro. Por exemplo, deve ter uma dificuldade para poder lavar essa jarrinha aqui, porque essas entranhas aqui, ó, né, deve guardar sujeira. Então, tem um pouquinho mais de trabalho para lavar. Nossa, então, a pessoa que lavou bem, porque não tem nenhuma sujeirinha. Percebem a diferença entre ver e observar? Quando ele fala aqui para a gente, ele não manda a gente só olhar para o céu e pensar que o passarinho está ali, né? Que o passarinho está ali para poder ser uma distração para as nossas vistas. Isso, aí eu vou chegar aí, né? É prestar, o que ele fala aqui? Quando ele fala para a gente observar os pássaros do céu, e quando a gente traz para o contexto da nossa vida, é isso aí. É observar por que você está passando por determinadas situações que te levam ao desespero, que te levam àquela falta de vontade ou falta de forças para fazer uma oração, para, muitas das vezes, bater, porque você não tem condições de bater. Por que eu cheguei a esse ponto? E aí vamos colocar, porque a lição dele, a lição aqui toda, e mais à frente, ele tá levando a gente para a gente observar os pássaros do céu, para a gente fazer essa observação de que muitas das vezes a gente acumula tanta coisa material, que a gente não se dá conta, né? Só olhando, você olha ali o seu armário, eu tenho uns sapatinhos ali. Mas, se você for observar, muitas das vezes aquele sapato está ali e você não usa, ó, ou então nunca usou. Quem de nós aqui, né? Principalmente as mulheres, os homens ainda têm, eu acho que não passam por isso. Mas quem de nós nunca, das vezes, não comprou uma blusa, um sapato e esqueceu dentro do armário? E aí, a gente trazendo para a nossa vida, a gente vai acumulando coisas, sem se dar conta que a simplicidade, a natureza, nos traz essa concepção de que a gente não precisa acumular nada. Nós precisamos passar pelas situações, né? E aí, eu antes estava conversando aqui com o Daniel, a gente estava conversando sobre as situações que a gente passa na casa espírita, na organização do nosso pensamento em relação aos livros, né? E ele estava falando ali de como que ele descobriu, se te trazem um problema, né? E aí vamos colocar que o problema seja nosso. Se você está com um problema, você tem que perceber, você tem que ter maturidade, clareza de pensamento para perceber por que eu estou passando por isso. Focar
naquilo que é essencial. E não se deixar em volta por todas as situações que vão passar. Porque quando você foca no problema essencial e você consegue ter um discernimento para resolver, depois você vai resolvendo as coisas que vão se colocando. Quer ver uma... Eu vou dar um exemplo, né? Tá? Muitos de nós, hoje, temos dívidas, né? Cartão de crédito é um problema sério, né, gente? Se a gente não tiver um discernimento, você vai usando, porque é uma beleza usar cartão de crédito. Você não precisa nem... Hoje em dia, você não precisa nem abrir a bolsa. Precisa nem ter esse trabalho. Você pega ali o celular e você vai comprando, vai comprando, vai comprando, vai comprando, vai comprando. Chega um momento que, se você não tiver discernimento, você está com uma dívida altíssima. E aí, o que a gente percebe na sociedade de hoje? E, muitas das vezes, com a gente mesmo. Você fica sem dormir. Amanhã eu tenho que pagar o cartão de crédito. Eu não tenho dinheiro. Não tenho. E aquilo ali vai acumulando, aquilo te tira o sono, aquilo te traz ansiedade, aquilo te faz brigar com as pessoas que estão à tua volta, aquilo te faz brigar com aquele amigo que, muitas das vezes, usa o teu cartão de crédito, e, naquele momento, ele também não tem dinheiro para pagar. E você precisa ter empatia. Poxa vida, mas eu vou ter empatia com a dívida do outro. Para que ele comprou? Né? E aquilo ali te faz brigar com o outro. E essas situações, elas vão se acumulando. E hoje, aí, o que a gente percebe? A gente percebe as situações de doenças. Doenças do corpo, que a gente percebe que é só por conta de você, muitas das vezes, não dar conta só do seu dia. Você quer dar conta de todos os dias que virão. E aí, o que ele pede para a gente? Observar. Por que eu cheguei a esse ponto? Por que eu cheguei a esse ponto de estar doente, né? De estar irritada, de repente, não conseguir dormir direito por conta de uma situação? Ele me pede para observar. E, quando eu vou observar, qual é a causa de um cartão de crédito que eu não consigo pagar? É porque eu comprei demais. E aí a gente pode se perguntar assim, mas, dona Terezinha, mas eu tinha necessidade. Eu conheço pessoas que, por exemplo, eu acho isso muito válido, eu acho o cartão de crédito muito legal, né? Que você compra toda a alimentação para o mês inteiro hoje, né? E você paga com o cartão de crédito no mês seguinte. Qualquer tipo de problema que você tiver, e que estamos todos aqui para ter esse tipo de problema, mais lá à frente você pode se enrolar com isso. E isso tirar o teu sono. E aí vamos passar para outra. A gente pode pensar em outras situações que não sejam só o cartão de crédito, que muitas das vezes a gente precisa. Mas, às vezes, nos relacionamentos. Os relacionamentos que a gente tem, muitas das vezes, as situações graves que acontecem, que a gente vê que parte para a violência, são situações que você vai acumulando durante muito tempo. Uma vez é o momento em que o esposo ou a esposa te faz uma grosseria, e você fala assim, não, ele fez isso, ou ela fez isso, porque está no momento bom. Eu vou relevar. Quando chega no dia seguinte, acontece a mesma coisa, você releva também. Quando chega num tempo, aqui, aí a pessoa fala assim, meu Deus, essa pessoa que está do meu lado, ela está me agredindo esse tempo todinho, e eu nem percebi. E chega um ponto de, muitas das vezes, a gente vê assassinatos, quando tem só a separação, legal. Mas quantas partem para violências que são surreais? E isso tudo porque nós não soubemos observar
da primeira vez que a pessoa falou com a gente, e da gente falar assim, fulano, por que você está falando assim comigo? Vamos conversar? Se aumentar um pouquinho a voz, eu pelo menos sou uma assim com meu esposo. Se ele aumentou um pouquinho a voz comigo, aí eu pergunto para ele assim, na maior cara de pau, às vezes, até eu sei por que ele está falando aquilo comigo. Mas aí eu pergunto assim para ele, por que você está gritando comigo? Não, é porque você merece. Não, mas vamos conversar. Pronto, acabou. A gente precisa diluir essas situações com a observação. E é isso que Jesus vem colocar para a gente. E quando ele fala isso, eu botei até aqui assim, ontem, quando eu estava estudando. No alto dos tamancos de quem construiu o planeta. Né? A gente antigamente dizia, não, está no alto dos tamancos. Não sei se vocês já ouviram essa. Quer dizer, ele tem muita propriedade. É com a propriedade que ele fala para a gente observar a natureza e ver o quanto que eles não precisam se desesperar para nada, que ele vem falar para a gente também. Que a gente não precisa se desesperar. É ele que construiu o planeta e que está aqui com a gente, em todos os momentos. Ele fala para a gente, em momento nenhum eu vou te abandonar. Nem enquanto comunidade, nem enquanto humanidade, e principalmente enquanto individualidade. Mas você precisa me buscar. Você precisa me enxergar. Porque quando a gente está desesperado, volta a falar, a gente não consegue enxergar nada. Então, a gente precisa fazer de tudo no nosso dia a dia para a gente não chegar ao desespero, a gente não chegar ao acúmulo. Porque quando ele fala do acúmulo, na lição todinha, que vocês já devem ter lido, ou vão ler quando chegar em casa, quando ele fala do acúmulo, ele aqui está colocando uma coisa material. Não acumula, você não precisa acumular tesouros na terra. Você precisa buscar as coisas de Deus. Então, ele já fala ali, porque as coisas de Deus a gente busca na terra? Não. Coisas de Deus é dinheiro? São coisas materiais? Não. Quando ele convoca a gente a buscar as coisas do céu, ele está falando que a gente precisa olhar para dentro de nós e observar tudo que a gente constrói, tudo que a gente está vivenciando, todas as situações que estão se formando ao nosso redor. E quando a gente pensa no macro, né, nas coisas grandiosas, a gente imagina uma grande empresa, onde tem lá o chefe principal, e que, muitas das vezes, ele precisa tomar conta de todas as situações. E a gente pensa, nossa, que dificuldade. Mas aí você pensa na sua casa, onde está você e seu esposo, às vezes um filho, às vezes nem um filho, só os dois. E essa responsabilidade é a mesma. Porque se a gente não estiver tomando conta de todas as situações que acontecem conosco, a gente vai acumulando coisas da terra. E as coisas da terra é quando a gente olha com os olhos só materiais. Então, a pessoa, são situações que se formam e você vai olhar só com o olho material. Você não vai pensar, não, ele é um espírito como eu. Está sujeito a erros. Mas eu tenho uma missão. Nossa, eu coloco o escudo no peito. Eu tenho uma missão, vou consertar ele. Muitas das vezes eu estou mais problemática do que ele. Sou um espírito mais endividado do que ele. Mas se eu coloco essa responsabilidade para mim, tomando ciência daquela pergunta 132 lá do objetivo da minha encarnação, eu vou levar isso para todas as situações do meu dia a dia. E vou diminuir todas as minhas situações difíceis. Porque no momento em que eu for olhar para dentro de mim, eu vou estar fazendo aquilo que ele colocou lá, eu estou batendo na porta que Jesus ofereceu para a gente. E aí, ele... Deixa eu passar aqui.
somos responsáveis e lá, né, somos responsáveis por tudo que vivenciamos. O capítulo 5 do Evangelho, ele vai falar, porque muitas das vezes a gente vai pensar, mas, dona Terezinha, vamos colocar ali o cartão de crédito, que é assim, coisa bem bobinha, né? Gostaram do meu bobinha, né? Vamos dizer assim, mas, dona Terezinha, é essa situação toda que eu estou passando agora, de endividamento total, estou com a minha casa penhorada, tive que vender o carro, tudo. Foi porque eu emprestei o meu cartão de crédito para o meu amigo e ele não pagou. Então, a dívida toda não era minha. Aí, você tira o corpo fora e se esconde. Aí, o capítulo 5 do Evangelho vai falar das causas das aflições. E ali a gente vai entender direitinho que ninguém convive com outra. As situações não se formam por acaso. Em tudo é aquela observação que eu falei lá atrás. Ela começa com uma besteirinha, né? E ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Que se você não tiver esses olhos de observar, as coisas vão se perpetuar e, muitas das vezes, vão sair do teu controle. Mas, se você observar as situações, desde que elas se formam, mas isso dá muito trabalho. Dá. É de você estar atento a todas as situações que se formam no dia a dia. E é isso que ele manda aqui. Quando ele fala para a gente observar os pássaros do céu, ele não está mandando a gente, vou falar de novo, né? Ele não está mandando a gente sentar na nossa cadeira de praia e ficar só observando, né? Só olhando o pássaro para lá e para cá. O espírita convicto, o cristão convicto, aquele que realmente elegeu Cristo como seu modelo e guia, e que tenta caminhar para poder entender as situações pelas quais nós estamos passando, e eu tenho certeza que muitos de nós aqui nem têm grandes problemas. Eu não tenho dívida, né? Eu tenho um casamento legal, os filhos, a família, no momento não tenho nenhuma doença. Mas, gente, quem é que vive confortável no mundo onde nós estamos? Porque se nós não temos, nós sabemos de todas as situações que muitos irmãos nossos vivem e que levam ao desespero. E eles nem sabem desse consolo. Então, para todos nós que elegemos o Cristo, quando a gente elege o Cristo como nosso modelo e guia, né, como nosso influencer, colocando, né, para as palavras do dia de hoje, a gente não está querendo ficar sentado numa cadeira, se abanando. Não. É realmente observar, porque a dor do meu irmão, que está do meu lado, e que muitas das vezes ele senta no ônibus e começa a chorar do meu lado, se eu elegi o Cristo, eu preciso ajudá-lo naquele momento. Eu preciso levar algum tipo de consolo. Porque todo cristão ele tem o dever de fazer isso. Aí a gente lembra da 132. Ninguém está aqui a passeio. Estamos aqui para ajudar a Deus na construção de um mundo melhor. Isso aí tem que ser uma situação que todos os dias, quando a gente acorda, a gente precisa pensar nisso. Em que eu vou ajudar hoje? Qual será a missão que Deus tem para mim hoje? E para ombros fortes, ele coloca grandes fardos. Não é? Então, aí ele vai falar aqui, eu vou ler um pouquinho para aqui. Não sei. Não acumulais tesouros na terra, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Se eu acumulo, se eu penso só nessa minha vivência, se eu vivo só pensando em acumular tesouros na terra,
com toda certeza o meu coração também vai estar aí. E todas as coisas terrenas são perecíveis. Tudo vai passar. Para a gente que já está chegando numa certa idade, né, passou dos 60, a gente começa a ver as rugas. Na hora dá uma tristeza, né? A gente pensa lá naqueles nossos tempos de mocidade, tudo tão bonitinho, os cabelos brancos, tudo passa, até o nosso corpo físico. Então, a gente não pode fazer disso aquilo que vai no nosso coração, o nosso principal objetivo, que seja manter as coisas da terra. Hoje, nós vemos uma população ao nosso redor, que nós também estamos ali no meio. Quando eu falo ao nosso redor, estamos também junto, com ansiedade, com depressão, com tristeza, com compulsões. Nós sabemos de crianças com 8 anos cometendo suicídio. 8 anos. Cujo depoimento dela é que ela não sabia o que fazer da vida. Eu não sei o que fazer da vida. Então, eu vou desistir dela, nesse momento. O que uma criança de 8 anos sabe da vida, para ela dizer que ela não sabe o que fazer dela? É porque nós estamos oferecendo, né, enquanto sociedade, coisas materiais. E se você não tem as coisas materiais, realmente você se desespera. Mas se você colocar o seu coração, o seu objetivo nas coisas espirituais, aí ele vai falar nessa mesma lição aqui, que são as coisas que a traça não rói, que a ferrugem, né, não vai alcançar, porque são patrimônios do Espírito. Buscar Deus e o entendimento das circunstâncias antes de qualquer decisão. Deus é um Pai maravilhoso, que supre, que dá para a gente todas as coisas das quais nós necessitamos. A prece é aquele momento em que você se encontra consigo mesmo e entende Deus e os caminhos misericordiosos organizados para a sua trajetória. Ou seja, antes de nós existirmos enquanto personalidade, antes da Terezinha chegar no mundo, existia todo um planejamento para que eu pudesse ser feliz. Porque esse é o desiderato de todas as criaturas. Todos nós estamos aqui para poder usufruir desse momento da nossa encarnação. Se eu não estou conseguindo usufruir, porque eu estou ligado naquilo que me faz falta, eu tenho que prestar atenção naquilo que eu tenho. E o que eu tenho realmente é só a minha consciência. É só a minha maneira de ver o mundo, que é diferente de todos nós aqui temos maneiras diferentes de ver o mundo. Mas essa é a nossa aquisição. É só isso que a gente tem. Então, a gente tem que trabalhar por isso. Aí, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, ele fala assim, qual é o meio mais prático que o homem tem para se melhorar? Ou seja, para a gente conseguir vivenciar tudo isso. Conhece-te a ti mesmo. Esse conhecer a si mesmo importa que você olhe para dentro de você e observe o que você é. Quais são os tesouros que eu realmente cultivei durante toda essa minha trajetória. E é esse tesouro que eu tenho que oferecer para o outro. Eu preciso oferecer os tesouros do meu coração. Eu não posso só pensar em oferecer coisas. Então, esse é o mais essencial. O estudo, a reflexão, né? Esse momento em que nós estamos juntos, em que nós estamos aqui, né, nesse bálsamo desse ambiente, com todos os nossos canais abertos para o Evangelho daquele que é o nosso modelo e guia, Jesus.
Então, nesse momento aqui, a gente precisa aproveitar o momento para olhar para dentro de nós e perceber assim, eu acho que eu preciso melhorar nisso. Eu vou chegar em casa hoje, eu vou me melhorar nisso, eu vou tentar. E nessa tentativa é aquele bater. E com toda certeza a porta vai se abrir. Mas ela vai se abrir para dentro de nós mesmos também, para a gente compreender as situações pelas quais a gente está passando. Eu trouxe aqui, nós fizemos na congregação, aqui tem só para menina, mas eu acho que todos aqui, tem mãe, tem irmã, pode dar para eles também, eles podem levar para a mãe, ou para a irmã, ou para a esposa, para a filha. Esse aí foi um momento que nós fizemos na congregação, agora no mês de outubro, mas, na realidade, foi no finalzinho de setembro, mas com o intuito da gente pensar em outubro, que é aquele mês de cuidados, né, da mulher, o Outubro Rosa. E, conforme vocês veem aí, é um espelho. Eu acho que esse espelhinho eu trouxe para vocês, porque se adequa muito a esse momento da nossa reflexão, né? O espelho, quando a gente olha no espelho, é aquele momento da gente observar quem nós somos, em que nós nos tornamos, né? Mas nesse espelho que Deus oferece para a gente não é para a gente olhar as nossas ruguinhas, não é para a gente olhar as nossas tristezas, não é para a gente olhar essas nossas situações terrenas. O espelho que Deus nos oferece é a nossa própria consciência, onde a gente vai olhar e pensar como eu sou importante, embora todas as situações que eu esteja passando. Como eu sou importante para a humanidade, como eu sou importante para Deus e como eu tenho condições de ser melhor ainda amanhã. Tá bom? Então, é para as meninas, mas eu acho que valeu para os meninos também. Tá. Bonitinho, né? Então, muito obrigada pela paciência de vocês e muito obrigada por mais uma oportunidade de estar nessa casa. Nós agradecemos a nossa irmã por mais essa contribuição à nossa casa, mas lembrando sempre que os pássaros são talvez os maiores operadores e mais eficientes do Criador, né? Na semeadura, né? Que nos ajudam a viver e sobreviver, né? Semeando aí as florestas. Quer dizer, são os trabalhadores permanentes do Criador, né? São os verdadeiros colaboradores e nem reclamam. Não acumulam semente para si, né? Distribuem, né? Acho que é uma analogia muito prodigiosa de Jesus, né? Porque traz muitas reflexões mesmo, né? O papel dos pássaros, né? De olhar assim, que se encanta com os cantos, mas não vê a operacionalidade que ele realiza, né? Quanto que ele trabalha, né? Vamos então agora encerrar a primeira parte com a nossa prece, lembrando que a segunda parte é o trabalho de passe, que somente ao final nós vamos pegar a aguinha fluidificada. Aqueles que sentirem a necessidade de ir para a Câmara de Passe serão dirigidos pela nossa irmã Nilda, e todos aguardem sentadinhos, fazendo a reflexão necessária para contribuir no segundo trabalho. Lembrando que os nossos pensamentos nos levam onde nós quisermos, né? Então, convido a todos a fechar os olhos mais uma vez. Um coração cheio de gratidão por termos vencido a nossa preguiça para estarmos aqui, para bebermos da água do conhecimento libertador que nos traz a doutrina dos Espíritos, tirando o véu da letra, que às vezes nos engessa com relação à obra do Criador. E assim, obrigado, Jesus, por nos ajudar a estar aqui, para mais uma manhã de estudo e aprendizado. Que nós possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos, com mais poder de reflexão, mais capacitado, para compreender a obra do nosso Pai e o nosso papel, como bem nossa irmã
nesse planeta de provas e expiações, mas é um planeta escola. Que nós possamos, de fato, sairmos daqui confortados também, mais esperançosos. E com a certeza de que nós somos importantes nesse planeta. Abençoa a nossa presença, abençoa esse nosso propósito e nos fortalece nesse entendimento que acabamos de receber. Que assim seja.